Olá, doutores. Eu quero te fazer uma pergunta no começo dessa nossa apresentação, dessa minha apresentação. Gostaria de saber se a sua comunicação na advocacia tem conectado ou afastado as pessoas. Você consegue atrair e conectar mais pessoas através da forma como você fala e se comunica, ou tem afastado e causado dissabor? Qualquer comunicação em si tem a possibilidade de gerar um resultado violento e não violento. O resultado não violento é a conexão, e o resultado violento é a desconexão após o contato. Quando nos relacionamos e encontramos algum obstáculo na comunicação, a gente costuma tomar dois caminhos. Ou adiamos os momentos difíceis, maquiando a nossa fala, quando na verdade a gente quer se expressar, falar o que a gente sente, o que a gente quer, sem causar transtornos, ou sem deixar a pessoa magoada, ou sem criar uma inimizade. Ou a gente toma um segundo caminho, que é falar o que vem à mente, reagir, explodir, né, já aquilo que já está dentro da gente, latejando, e possivelmente nos arrependemos dos prejuízos causados por essa reatividade, por somatizar tudo aquilo. O que você diria se eu te mostrasse que é possível ter conversas difíceis nos relacionamentos, nas suas interações, sair aliviado, tranquilo, seguro e bem conectado, ou pelo menos conectado às pessoas com quem você debateu? E se você pudesse aprender a resolver conflitos com seus sócios, seus filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, clientes, apenas transformando a forma como você se comunica? E se eu ainda te disser que também é possível aplicar essa metodologia de comunicação na resolução de conflitos de clientes? Meu nome é Thaisa Vitória, eu sou advogada e coach jurídica, e eu trabalho auxiliando advogados e também estudantes de direito a desenvolverem vida e carreira, utilizando basicamente duas ferramentas dentre várias, mas as principais que eu utilizo é o coaching e a segunda é a comunicação não violenta, conhecida por CNV. Nesse mini curso, eu vou te ensinar algumas ferramentas de conexão e te ajudar a entender melhor quais são as suas dificuldades ao se comunicar nos relacionamentos. E antes eu preciso lembrar que atualmente o Brasil tem 1.038.000 advogados regularmente cadastrados. Mais de 1 milhão, né, de advogados. A gente tem uma média mais ou menos de um advogado para cada 205 habitantes. E, além disso, o Brasil possui 1.240 cursos superiores de direito. E com esse número, nos tornamos o país, né, a nação mundial com mais cursos de direito de todo o planeta. Imagina que a soma de todas as faculdades de direito do mundo chega a 1.100 cursos. E nós, apenas no Brasil, temos 1.240 cursos de direito. E agora eu te pergunto, em que nível você acredita que a sua comunicação pode te diferenciar dessa concorrência em termos de relacionamentos efetivos e também em termos de potencialidade de negociação junto aos seus clientes e aos dilemas trazidos para que você solucione? Sabemos que o operador do direito necessita de técnicas que sustentem uma advocacia emocionalmente inteligente no dia a dia, e não somente nos cenários de conciliação, de arbitragem, de mediações ou de núcleos colaborativos, né, divórcios colaborativos. O mercado é vasto em excelentes obras que ensinam técnicas jurídicas para os advogados atuarem na mesa de negociação, o que pode, o que não pode, o que a lei prevê, o que é negociável, o que é disponível e indisponível. Mas é escasso no desenvolvimento da inteligência emocional daquele que, em tese, deve estar apto a promover a pacificação social desde a sua mesa. Agora, eu preciso te perguntar mais uma coisa. Qual é o seu nível de habilidade para promover acordos que gerem celeridade nos casos dos seus clientes? Doutores, eu percebo que, embora nos últimos anos o Estado tenha minimizado a sua ingerência na vida privada das pessoas, com a adoção de institutos autocompositivos e heterocompositivos, né, como a arbitragem, a gente ainda convive com um dos sistemas judiciais mais lentos e caros do planeta.
E o que nos sinaliza, né, que para que a advocacia tenha sustentabilidade, é emergencial a adoção de práticas autônomas ao judiciário. O advogado deve ser um agente de integração de interesses e não apenas um cumpridor de prazos. Mas, para isso, ele precisa de ferramentas que promovam a conexão humana e facilite a resolução adequada de conflitos, desde o atendimento até a mesa de negociação. E para desenvolvermos essa capacidade de cooperação jurídica, utilizaremos várias técnicas. Mas vamos aprofundar aqui nesse mini curso a metodologia CNV, que é a comunicação não violenta. Um sistema criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que desenvolve a nossa capacidade de gerir as relações de um modo não violento, como eu falei no começo aqui da nossa apresentação, né, que gera o resultado de conexão. E quando a comunicação é violenta, ela despreza, ela ignora as verdadeiras motivações humanas, o que está por trás das palavras, o que está por trás dos conflitos. E os padrões só tendem a se repetir e as pessoas não saem completamente satisfeitas. O que poderia ser atenuado se os advogados tivessem à mão uma caixa de ferramentas, como as que ensinaremos nesse projeto. E essa caixa de ferramentas pode ser aplicada em vários contextos. Pode ser aplicada na autogestão, e a gente aprende, né, realmente nesse cenário a desenvolver uma expressão mais honesta sobre quem somos. Através do autoconhecimento, a gente aumenta as chances de sermos compreendidos e respeitados dentro das nossas relações, sem ter que usar da manipulação, sem ter que abrir mão da nossa essência, sem causar dissabores. Isso é uma prática que a gente vai aprender. Nos relacionamentos, as técnicas te conduzirão a ouvir com empatia, fazer observações sem julgamentos. A gente vai aprender a diferença nesse mini curso. Identificar, expressar emoções e sentimentos, descobrir, investigar e descobrir quais são as necessidades atendidas e não atendidas pelas pessoas com as quais você se relaciona. E ao final, né, que é o quarto passo da CNV, formular pedidos de modo objetivo. No marketing jurídico, a gente pode aplicar essas ferramentas buscando aproximação com os clientes sob a perspectiva das suas necessidades e não apenas da área do direito em que o caso dele se enquadra. E, por fim, na resolução de conflitos, essas ferramentas podem te ensinar dezenas de estratégias para o uso nos cenários de conciliações, arbitragens, mediações ou mesmo em núcleos colaborativos. E agora que você já me conhece um pouco e que eu já fiz essa introdução, vamos entrar na prática de uma das melhores ferramentas criadas para promover a conexão humana, que é a comunicação não violenta, é a CNV. E a CNV é uma metodologia capaz de promover o comportamento solidário, compassivo, a conexão entre as pessoas. E foi criada há mais de 40 anos pelo psicólogo Marshall Rosenberg e difundida e ensinada por uma rede internacional de apoiadores. Então, a essência dessa técnica é a constatação de que toda ação humana busca atender necessidades. Tudo que a gente faz, todos os nossos comportamentos, busca atender essas necessidades. Algumas delas são legítimas, porque universalmente iguais, outras estão confusas ainda, estão conflitantemente colocadas. Porque no fundo, todas as necessidades são universais. O que dá a legitimidade ou a ilegitimidade, supostamente, dessa necessidade é a estratégia que se usa para atendê-la, que às vezes não é tão legítima assim. Então, a CNV ajuda a promover transformações estruturais na forma de ver e de vivenciar os relacionamentos, por meio do autoconhecimento e da autogestão, ensinando-nos a assumir, né, quem somos e o que desejamos de verdade, sem medo de rejeição, sem medo de represália e sem medo de não mais pertencer àquele clã, àquela comunidade ou àquele status social. Desenvolver habilidades de comunicação não violenta é algo essencial, uma vez que necessitamos nos comunicar todo o tempo e em todo lugar. Somos seres sociais e nos relacionamos o tempo todo. E a implementação da comunicação não violenta passa por 4 etapas.
A primeira é a observação do fato, que se difere completamente do julgamento. A gente vai entender muito bem como é que funciona essa diferença. Seguindo, né, o segundo passo da comunicação não violenta são os sentimentos. Então, quais são os sentimentos gerados pela observação sobre o fato? Então, seguindo um pouco, temos o terceiro passo, que são as necessidades não atendidas no caso. Então, essa metodologia entende que eu tenho um sentimento específico que corresponde a uma necessidade atendida ou não. E, por fim, os pedidos que podem atender a essas necessidades. Eu posso atender pessoalmente essas necessidades, ou eu posso pedir ou exigir que outras pessoas atendam. E esses passos, esses 4 passos, eles conduzem os advogados a 2 propósitos principais. O primeiro é se pronunciar francamente, verdadeiramente, falar o que você quer e falar sobre quem você é, sem medo. E o segundo objetivo é acolher com autenticidade o que os outros te falam. Ter espaço interno para entender e aceitar quem são as pessoas de verdade, o que elas querem de verdade. Então, sigamos aqui para a nossa primeira etapa. A nossa primeira etapa, que é o passo 1, é a observação. E essa primeira etapa da comunicação nos capacita a observar com imparcialidade, sem conjecturar sobre o pensamento do outro e sem concepções sobre o que é certo e o que é errado. Antes de qualquer coisa, observamos atentamente os fatos em uma determinada circunstância. O desafio é conseguirmos pronunciar tal observação sem fazer ponderações, sem fazer julgamentos, mas tão somente narrar o fato, ou descrever o que o outro diz ou faz, e que apreciamos ou não. De modo exemplificativo, observe a diferença. Imagine, por exemplo, que a gente tem um tipo de comunicação. Comunicação, quando as pessoas usam o verbo sem indicar que a pessoa aceita a responsabilidade pela avaliação. Por exemplo, quando eu digo, você é generoso demais. Quando eu digo você é generoso demais, eu estou impondo, imprimindo um adjetivo, na verdade, sobre um fato. Eu estou fazendo um julgamento, eu não estou fazendo uma observação. E uma avaliação sem julgamento, nesse caso específico, seria, por exemplo, ao invés de você dizer naquela situação, você é generoso demais, seria dizer, quando eu vejo você dar R$50 para o guardador de carro, te acho generoso demais. Isso seria um exemplo de um julgamento, de uma observação sem julgamento. Outra situação, por exemplo, é quando a gente usa expressões de conotação avaliatória. A frase que pode expressar isso é dizer, João vive deixando os prazos para depois. João vive adiando os prazos, né? Mas uma avaliação sem julgamento, que só seria uma observação, que é o primeiro passo, né, desse método, a pessoa diria, João só protocola os recursos ordinários em prazo fatal. Isso seria uma observação que pode, por exemplo, ser fotografada. Tem também comunicações que implicam que as referências de uma pessoa sobre os pensamentos e sentimentos, intenções ou desejos de outras são as únicas possíveis. Por exemplo, tem aqui uma expressão, a tese dela não será aceita. Isso aqui é uma avaliação com julgamento. A tese dela não será aceita. Uma avaliação sem julgamento seria, eu acho que a tese dela não será aceita. Ou, ela disse que a tese dela não será aceita. Então, percebem como é muito sutil a diferença entre observar e julgar dizendo que é uma observação. Então, se o que você observar for um fato, você poderá fotografar esse fato. Ele poderá ser observado por uma câmera. E se for um julgamento, não há como fotografar. Quanto mais focamos nos fatos, mais rápida e madura será a solução. Para evidenciarmos o quão preponderante é observar sem julgar, sem crítica, observe a atuação do perito ou do policial quando está ali descrevendo o boletim de ocorrência.
Somente após a análise imparcial conclusiva dos fatos relatados, esses serão contrastados com valores e motivações das partes envolvidas. Então, não se trata de uma comunicação seca, ressequida, ou uma comunicação policial, mas se trata de um passo que pode facilitar muito a lucidez na sua comunicação, na sua percepção e nos seus relacionamentos. Porque se eu não posso fotografar, não se trata de uma observação, não se trata de algo que é passível de comunicar de modo lúcido e maduro. Trata-se de uma impressão pessoal. Trata-se de uma interpretação moralizadora, de uma interpretação ética e moral. Não se trata de um fato em si. Portanto, pode ser contestado por qualquer pessoa. Nesse sentido, se a gente parar para pensar realmente quantos conflitos são gerados, porque eu insisto em dizer que uma interpretação é um fato e a outra pessoa faz o mesmo, a gente percebe quantos problemas seriam resolvidos se a gente conseguisse ter essa diferenciação entre observação e julgamento. A segunda etapa desse método, né, da comunicação não violenta para advogados, são os sentimentos. Então, eu observo uma cena, uma situação, e eu sinto algo a respeito daquilo. Segundo Marshall Rosenberg, os sentimentos são gerados pelas necessidades. E nessa linha de entendimento, todo sentimento bom, como alegria, amor, entusiasmo, nos comunica que uma necessidade foi atendida. E todo sentimento de mal-estar, como descontentamento, nos indica a necessidade não atendida. Então, quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal ou não, temos 4 opções de receber essa mensagem negativa. Imagina o seguinte: eu vi uma situação que foi uma situação negativa, muito comum que acontece no dia a dia dos advogados. Imagine se você ouvisse de um cliente a seguinte frase: você é o advogado mais incompetente que eu já trabalhei. Prometeu o ganho de causa e perdeu a minha ação. Diante desse quadro, você terá 3 opções a reagir de acordo com a inteligência emocional, de acordo com a CNV. A primeira opção, você pode culpar a si mesmo. Ao tomar a mensagem como pessoal, você poderia, por exemplo, reagir assim: é mesmo, eu deveria ter sido mais competente, não poderia perder a sua causa. Você pode falar, você pode pensar, você pode entrar num tom de melancolia, né? Você acolhe o juízo que o outro fez de você em um nível de identidade, você se identifica com aquele julgamento, com aquela observação que aquela pessoa fez, com aquela crítica, se reputa como alguém incompetente, se repreende em detrimento da sua autoestima e sente culpado, né? Se impõe sentimento de culpa e autodepreciação. Isso é uma primeira forma de reagir a uma agressão. Essa é uma primeira forma de sentimentos que você pode nutrir e expressar quando está diante da observação dessa situação. Uma segunda opção é culpar a outra pessoa. E quando você escolhe culpar a pessoa ao receber mensagem desse tipo, é possível que você sinta raiva e diga algo do tipo: você não tem o direito de dizer isso. Você sabe com quem está falando? Quem você pensa que é? E nesse caso, não estamos exatamente desejando paralisar a agressão indevida, reputada à nossa identidade. A gente deseja retribuir a agressão, respondendo dentro dos parâmetros que a pessoa colocou. Então, é o ódio alimentando o ódio. E aqui não se trata de um juízo moral, se é bom ou não ter ódio. A gente está falando aqui no nível de utilidade da comunicação. Trata-se do seu cliente, que pode trazer mais clientes, ou que pode estar insatisfeito, e aquilo gerar uma amplitude negativa da sua marca. E você pode conectar ainda com essa pessoa se você isolar a questão de um modo, adotando uma comunicação emocionalmente inteligente. Uma opção 3 para reagir a essa situação é escutar os seus próprios sentimentos e necessidades. Então, você pode dizer, por exemplo, quando eu ouço você dizer que eu sou um advogado mais incompetente que você viu, eu fico ofendido, porque eu preciso de respeito na nossa comunicação, algo que mantivemos até o presente momento. Você pode dizer algo do tipo, ou nas suas palavras, algo que expresse
os seus sentimentos feridos nesse momento. E você tem a quarta opção, que é escutar os sentimentos e necessidades daquela pessoa. E ao considerar os sentimentos e necessidades dessa pessoa, você poderia dizer, por exemplo, você está magoado porque obteve um resultado diferente do que você esperava? Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais sobre como se sente. E deixar a pessoa desabafar. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver inteligência emocional para saber separar o que ela está dizendo de quem você é. Esse tipo de comunicação pode parecer até utópica, pois a gente não imagina como manter a calma em uma situação de extrema agressão. Mas esse método, tal como qualquer método, requer treinamento, e eu estou aqui para te ajudar nisso. Seguindo mais à frente, a gente tem o terceiro passo da CNV, que é a necessidade, né? Que é a escuta das necessidades. Cada análise, julgamento ou crítica que a gente diz, bem como as interpretações que a gente faz sobre as outras pessoas, são manifestações das nossas necessidades. Quando uma pessoa diz que, por exemplo, você não me entende, na verdade, genericamente, o que ela está dizendo é que a sua necessidade de ser entendida, compreendida, não está sendo satisfeita. Então, toda vez que a gente externa as nossas necessidades de maneira implícita, genérica e não abertamente, recorrendo a críticas, a manipulações, a joguinhos de adivinhações, suposições, você deveria adivinhar o que eu estou pensando, não imaginei que você pudesse reagir dessa forma, conjecturar, imaginar, a gente vai ter muito problema na nossa advocacia. Estamos habituados a atribuir os nossos aborrecimentos a fatores externos. Porém, o que realmente ocorre é que existem necessidades não atendidas em nós que acarretam sentimentos que correspondem a esse não atendimento. Existem diversas maneiras de satisfazer essas necessidades, até mesmo abrangendo ou não outras pessoas. É relevante observar que as necessidades são genéricas e universais, mas o que difere é a nossa forma de atender essa necessidade. Uma vez eu atendi um escritório de advocacia de pequeno porte no interior de São Paulo, eu estava ajudando a fazer o alinhamento da equipe, né? E um estagiário me chamou na hora do café para desabafar. E ele estava com muita raiva, né? Ele dizia que sentia muita mágoa porque trabalhava mais de 10 horas por dia e ele não tinha perspectiva de ser promovido, justamente porque os sócios não haviam implementado o que eu indiquei que era a ferramenta do plano de carreira. Então eu perguntei o que estimulava a raiva dele, o que estava estimulando a raiva dele. Ele respondeu, como eu disse, doutora, no mês passado eu conversei com um dos sócios sobre a minha carreira, sugerindo que eles investissem em uma pós-graduação de gestão de serviços jurídicos para que eu pudesse auxiliar o escritório e que pudesse ter o meu currículo mais valorizado. Isso é até bastante descritivo. Então eu disse, isso me explica qual foi o estímulo da sua raiva. Agora me diga qual é a causa da sua raiva. E ele disse, acabei de falar. Então eu disse, não, Marcos. Lembra do que eu falei antes do café sobre o fato de que nunca é a outra pessoa que nos deixa com raiva, mas sim o modo como pensamos que o modo, na verdade, como nós pensamos a respeito daquela situação, como nós sentimos, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas por causa daquele estímulo, é que gera esse sentimento. Então eu perguntei a ele, o que é que você está dizendo para você agora que está te deixando com raiva? Quais são os pensamentos que estão por trás desse momento agora? E ele disse, não concordo com o que você disse, doutora. Eu peço desculpas por discordar, mas isso me parece papo de maluco e as pessoas podem te deixar com raiva sim. E eu disse, e eu já te expliquei, está bem nervoso. Infelizmente ou felizmente, as pessoas não têm esse poder, Marcos, foi o que eu disse a ele. As pessoas não podem fazer com que você sinta raiva. E eu lhe perguntei novamente se o que ele estava dizendo para si mesmo, o que ele estava dizendo na mente dele, quais eram os pensamentos que estavam na mente dele naquele momento, que estavam deixando ele com raiva. Bom, ele respirou e foi dizendo, né? Bom, eu estou dizendo para mim mesmo agora, dos meus pensamentos, que isso é injusto, que eu preciso desenvolver minha carreira, que eu preciso de uma remuneração melhor para dar mais segurança para minha família. Eu estou noiva e a minha noiva está grávida. Eu trouxe vários argumentos sobre os ganhos do escritório em termos de retorno de investimento. Parece que eles não me dão credibilidade porque eu sou um estagiário.
Mas acontece que eu tenho formação anterior ao direito, eu me sinto capacitado para administrar esse escritório e não apenas ficar mais cumprindo prazos, entende, doutora? Então eu disse, ok, agora você respondeu a minha pergunta sobre o que estava causando a sua raiva. E ela está sendo causada pelo modo como você está pensando. Dentro da sua cabeça, você está usando uma linguagem conectada não à sua necessidade, mas ao sentimento decorrente do não atendimento dessa necessidade. A raiva nos revela que existem necessidades que não estão sendo atendidas, mas a nossa mente não foi treinada para pensar dessa forma. O nosso aprendizado desde o berço é sobre conectar o que sentimos às atitudes das pessoas, ou mesmo qualquer coisa que aconteça lá fora. Então, eu sinto isso porque isso aconteceu. Então eu perguntei quais são as necessidades que estão por trás desses julgamentos. E ele pensou e respondeu, bom, eu preciso me sentir seguro através de um salário maior, eu preciso usar minhas habilidades que estão subutilizadas aqui, eu trabalho muito e não saio do lugar, eu não gero resultado, meu trabalho é mecânico, operacional e facilmente substituível, eu preciso de um cargo onde as minhas habilidades estejam em uso. Então eu perguntei, tá, e agora? Como você se sente nesse momento em que a sua atenção está focada nas suas necessidades? Então ele disse que ficou assustado e disse que estava até envergonhado, pois parecia que ele tinha outras formas de resolver essa questão. Parecia que ele não estava preso naquele escritório como se sentia até pouco tempo. Parecia que ele tinha outras opções. E novamente eu disse, né, você viu, nós não podemos ficar com raiva. Nós não podemos manter a raiva quando estamos conectados com as nossas necessidades, quando estamos escutando o que a gente precisa. E é a partir de escutar o que a gente precisa que a gente vai buscar formas de atender essas necessidades. E com isso, notamos que precisamos estar cientes de que todo momento, todo tipo de linguagem que esteja conectada apenas aos nossos sentimentos, ou dos nossos sentimentos para os eventos externos, as coisas que as pessoas falam, o que acontece com a gente, o tempo para atender e para resolver esse problema vai ser muito maior. E para finalizar aqui a nossa primeira aula, a gente chega ao quarto passo da CNV, que são os pedidos. E até aqui já conhecemos 3 dos 4 pilares que se apoia a CNV, que foi a observação, sentimento e necessidade. E agora vamos partir para os pedidos. Vamos aprender uma forma de efetuar pedidos inteligentes que conduzam a respostas mais enriquecedoras, mais condescendentes, mais conectadas com as nossas necessidades. Então, como exprimir tais pedidos de maneira que as pessoas se disponham a atendê-lo de forma compassiva? Não aprendemos a fazer pedidos ao longo da vida, porque a nossa cultura é de valorizar a autonomia, o sacrifício e a independência como ícone de poder. Então, às vezes, a gente pode se sentir submisso e vulnerável quando temos que estar numa situação de pedir. Por isso que a gente usa muitas vezes da manipulação, do jeitinho ou da adivinhação, para que as pessoas percebam as nossas necessidades e a gente consiga tê-las atendidas sem ter que se colocar na posição de pedir. Então, a gente vai falar sobre, a nossa aula está ficando muito longa, e a gente vai falar sobre pedidos na nossa próxima aula. É sobre isso que vamos tratar. E essa aula vai ser liberada em breve e também vamos falar sobre formas inteligentes de reagir a ofensas e críticas, sem perder a conexão, sem perder a amizade, sem perder o sócio, sem perder o esposo, sem perder a esposa. Deixe abaixo as suas opiniões no chat, comece a praticar o que a gente já ensinou da CNV, que foram os 3 primeiros passos, comece a praticar aí até o intervalo da nossa próxima aula. E eu estou muito interessada em saber como é que você está lidando com isso, como é que você, se você identificou alguma situação dos exemplos que eu coloquei aqui, se você identificou alguma situação dentro da sua advocacia ou alguma pessoa que age dessa forma, compartilhe aqui para que a gente consiga se ajudar mutuamente. Até a próxima aula.